Olá, espero que você esteja bem e esse vídeo te encontre na graça e na paz de Jesus. Esse é o primeiro vídeo, o primeiro episódio do Apocalipse em Gotas e o tema de hoje é por que vamos falar sobre isso? Sempre gostei do tema escatologia, mas em setembro de 2019 eu tive uma vontade muito grande de atualizar os meus estudos nessa área da teologia. Então, nada melhor do que recorrer à palavra de Deus. E naquele momento eu li várias vezes, em diversas traduções e diversas versões, Mateus capítulo 24, Apocalipse, o livro todo, o livro de Daniel, entre outros profetas que tratam do assunto de forma bem clara. Eu tinha uma nítida impressão de que o Senhor estava me chamando para meditar no tema e me preparar para falar sobre esse assunto em algum momento. Não sabia como, não sabia em qual circunstância eu falaria, mas eu sabia que eu precisaria falar em algum momento sobre isso. O tempo foi passando, mas a quantidade de coisas do dia a dia, como curso, a pós-graduação e mais um monte de outras coisas, fizeram com que eu apenas lesse o assunto e orasse, meditasse, né? Daí você pode até dizer, mas claro que com essa quantidade de catástrofe você tendeu aí para um imaginário coletivo, para levar um raciocínio com relação a esse tema. Não é bem assim. Na verdade, o ano passado não estava tão assim, né, as coisas. As coisas se agravaram mais aí para o final do ano. E já faz algum tempo que eu venho pensado nesse assunto e tenho visto muitas pessoas com dúvida com relação a isso. Será que as coisas vão piorar? Será que as coisas vão melhorar? Será que Deus vai resolver todos os problemas políticos do Brasil e do mundo? Precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus diz com relação a isso. Bem, pode até ser que tudo isso está acontecendo no mundo desde do ano 2000, da década de 2000, esteja bem conturbado e leve as pessoas a pensarem mais sobre esse tema. Mas eu creio que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos estar preparados, atentos com relação a essas coisas. Vamos falar um pouco de escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Vem do grego scatos, que quer dizer extremo, último, e logia é o sufixo grego para dizer que se trata de um estudo, né? Nesse estudo eu não quero me aprofundar demais na teologia sistemática, nem nos estudos convencionais com relação à escatologia propriamente dita, porque eu quero me ater aos ensinos mais práticos, algo que auxilie as pessoas comuns no dia a dia e na preparação para a volta de Jesus, na preparação para uma vida de paz nesse tempo do fim. Não estou dizendo que o mundo vai acabar amanhã, por favor, entenda que nós precisamos estar preparados para que o mundo caminhe para a volta de Jesus amanhã. Aliás, Paulo viveu assim, os primeiros discípulos viveram dessa forma. A cristandade foi esquecendo, à medida que o tempo foi passando, que Jesus vai voltar. Existem inúmeros tratados teológicos sobre o assunto, tanto em mídia impressa como em mídia digital, vídeos, podcasts e mais um monte de coisas falando sobre escatologia, Apocalipse, a volta de Jesus. O que mais temos é tratados teológicos. Claro, nós temos muitos tratados teológicos sobre o assunto, muitos livros de teologia sistemática que tratam do assunto, mas nós temos muito material ruim também. Nós temos muito material tendencioso, a gente tem muito material alarmista, sensacionalista, e a grande maioria dos materiais que nós temos, na verdade, é justamente tendendo para esse lado. Muito material também com apelo denominacional, doutrinas bem específicas de alguns grupos religiosos, e isso é o que mais nós encontramos. E a posição desse povo é justamente colocar medo no povo. E alguns é justamente o contrário aí na internet, falando que não é para se preocupar com essas coisas. Tá? Eu quero deixar bem clara a minha intenção, que é trazer reflexão sobre os acontecimentos vindouros, ou o que tem acontecido desde a fundação do mundo.
do ponto de vista da Bíblia, é claro, sem alarde, sem fatalismo e sem tendência ideológica, em especial política, denominacional, doutrinária, enfim. A minha posição sempre foi muito equilibrada quanto aos termos da teologia convencional e sobre os principais temas da escatologia. Para te ajudar com alguns termos, eu vou dar uma primeira explanação a semana que vem com relação às palavras, os termos técnicos mais utilizados, assim ninguém precisa ficar aprisionado a um conceito, a gente não precisa ficar aprisionado ao que o fulano ou o ciclano diz. Nós precisamos estar atentos aos acontecimentos e nós podemos nos aprofundar mais com relação a isso. Por isso que eu quero começar já com um glossário, aí você pode pesquisar mais, você pode se aprofundar mais nos assuntos aí que você quiser estudar mais. Tem biblioteca, livraria, temos aí na internet um vasto e uma gama enorme de materiais com essa finalidade. Antes que eu me esqueça, eu tenho as minhas posições teológicas, eu tenho também as minhas posições escatológicas. Mas eu não quero me ater a isso, eu quero sim fazer uma explanação bem ampla do assunto e sem me aprofundar muito na teologia, como eu já disse. Também não quero citar muitos teóricos do assunto, porque isso você pode pesquisar em outros lugares. Por fim, eu quero que você saiba que eu não sou dono da verdade, e eu nem sei de tanta coisa assim. Na verdade, eu quero compartilhar contigo aquilo que eu sei, e eu também quero crescer junto contigo nessa jornada de preparação. A palavra, na verdade, aqui deve ser preparação. Nós precisamos estar preparados e atentos aos acontecimentos e preparados para a volta de Jesus. Não quero fazer também debates aqui. Esse não é o caminho mais ideal. Aliás, a história da igreja prova que nós perdemos muito tempo em debate. Quem está certo, quem está errado, qual o texto é melhor. Os cristãos estão há 2000 anos discutindo assuntos teológicos e não chegaram a lugar nenhum. Não é na discussão que a gente vai chegar, a gente vai simplesmente estudar, tá bom? Olha o que a Bíblia nos fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 19 ao 22. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Evite o mal. Busque as profecias, as palavras do Senhor e você vai ficar muito bem. Seja bem-vindo ao Apocalipse em Gotas. E mais uma coisa. Toda semana nós teremos vídeos, podcast, nós teremos no blog também temas com relação à escatologia. O nome que eu estou dando é Apocalipse em Gotas. Esse é só o primeiro episódio. Tentarei fazer episódios bem curtos, aí do máximo 10 minutos. Tá? A semana que vem nós vamos começar com... melhor começar com um glossário. Esse vai ser o tema da semana que vem. Melhor começar com um glossário. Te vejo lá. Até!